Então, meus amores, vou pegar o PDF que eu mandei para vocês, referente à nossa última aula, e vamos juntos, né, lendo e entendendo esse tema final de equilíbrio, né? A gente passou, né, na introdução, definindo a condição de equilíbrio, né, entendendo a questão, né, das reações reversíveis e irreversíveis, né, entendendo a questão da definição da constante de equilíbrio, né, desse parâmetro experimental característico das reações reversíveis. E aí a gente entrou, né, para poder estudar casos, né, de reações reversíveis. Vimos a reação de atomização da água, a ionização de ácidos e bases fracos, vimos a dissociação de sais pouco solúveis e a hidrólise de sais. Né? Tá faltando a gente ver o que se chama de deslocamento do equilíbrio. Né? Então, vamos ver o que está escrito aqui e vamos dar uma pensadinha. Né? De fato, a condição de equilíbrio é natural e espontânea para todas as reações. Né? Ou seja, todas vão chegar no equilíbrio. O que é o equilíbrio? Né? É quando o meio reacional não apresenta mais variações de concentração. Né? E aí são duas as situações, né? Se chega nessa situação final sem variação de concentração, né, quando o reagente está praticamente zerado, e isso classifica esse tipo de reação como reação irreversível, mas existem reações que chegam nessa condição, né, param de mostrar variação, como a quantidade de reagentes ali no meio, né? E esse tipo de reação é classificada como reação reversível, né? O estudo do equilíbrio químico, ele é focado, né, nas reações reversíveis, porque as reações irreversíveis são simplesmente tratadas com um cálculo estequiométrico simples, né? A gente admite para elas 100% de conversão, né, e faz a representação delas com uma seta num único sentido. Diferentemente das reversíveis, né, que não apresentam 100% de conversão, né, claro que não, né, fica reagente em equilíbrio ali, e a gente representa esse tipo de reação com seta indo e seta voltando, tá? Em relação às reações irreversíveis, essa condição não faz a menor diferença, tendo em vista que o equilíbrio é atingido com uma quantidade praticamente nula de reagentes, de modo que tratamos a reação como se a mesma atingisse 100% de conversão. No entanto, a condição de equilíbrio das reações reversíveis é um tanto quanto inquietante, pois o equilíbrio é atingido com uma quantidade significativa de reagentes, de modo que a reação não atinge 100% de conversão. Né? É o que eu já tinha falado, a gente repetiu aqui, e é o que precisa ficar na cabecinha de vocês. Né? As reações chegam nessa condição de equilíbrio e algumas classificadas como reversíveis ficam ali com uma quantidade de reagente que não diminui e uma quantidade de produto que não aumenta. Né? Nós vimos que não é porque a reação para de ocorrer. Né? O nosso entendimento é que a reação passa a acontecer nos dois sentidos com a mesma intensidade. E aí a gente não consegue verificar uma variação líquida, né? Porque a reação vai, mas a reação volta, tá? Dessa forma, surge uma pergunta: existe alguma forma de alterar a condição de equilíbrio de uma reação reversível? Ou seja, é possível fazer com que uma reação reversível avance um pouco mais, consumindo mais reagentes, gerando mais produtos e, consequentemente, atingindo uma conversão maior? Né? Essa é uma pergunta que faz muito sentido, né? Se as reações vão chegar nessa condição de equilíbrio, né, e dali elas não vão mais sair, a gente se pergunta, será que é possível, né, de alguma forma, fazer a reação caminhar um pouco mais, né, consumir um pouco mais desse reagente, formar mais produto e aumentar a conversão? Né? Para responder essa pergunta, vejamos o que diz o princípio de Le Chatelier. Se o equilíbrio dinâmico é perturbado por qualquer mudança das condições, a posição do equilíbrio se altera para neutralizar a mudança e estabelecer um novo estado de equilíbrio. Olha que interessante. Né? Se o equilíbrio se estabeleceu, né, e eu fizer alguma perturbação, esse equilíbrio vai responder à perturbação feita e vai chegar num novo equilíbrio, que pode ser justamente um equilíbrio mais interessante, com menos reagentes e com mais produtos. Ou seja, é possível sim perturbar um equilíbrio, deslocar o equilíbrio, né? Fazer com que eu tenha mais produtos e menos reagentes, sim, é possível, tá?
Logo, segundo esse princípio, se uma reação reversível está em equilíbrio e experimenta uma mudança na temperatura, na pressão ou na concentração, o equilíbrio se desloca no sentido oposto para compensar a mudança e estabelecer um novo estado de equilíbrio. Olha que interessante, né? Se o equilíbrio está estabelecido, se eu tenho lá reagente em equilíbrio com o produto, né? Isso aqui acontecendo, obviamente, numa temperatura controlada. Eu tenho lá uma quantidade X de reagentes, né, que fica em equilíbrio, e uma quantidade Y de produtos. Né? Se eu mudo a temperatura, se eu mudo essas concentrações, e no caso das reações gasosas, se eu mudo a pressão, eu posso modificar esse equilíbrio, né, de modo que ele vai chegar, obviamente, num outro equilíbrio, mas de repente ele chega com menos X e com mais Y, né? E aí eu consigo deslocar o equilíbrio, tornar a minha reação mais interessante, né? Antes de entender mais sobre esse deslocamento do equilíbrio, é importante, né, falar de algumas coisas relativas às reações reversíveis, né? Então, propriedades das reações reversíveis. Propriedade número 1. As reações acontecem liberando calor para o ambiente ou absorvendo o calor do ambiente. Já pararam para pensar nisso? Né? Já pararam para pensar, ou então viram no primeiro período, né, no laboratório, que quando a gente mistura um ácido e uma base forte, né, acontece um aumento de temperatura? Né? Vocês viram, né, tiveram essa experiência no laboratório, no primeiro período? Alguém pode responder? Eu acho que tivemos sim. Né? No laboratório, no primeiro período, vocês viram alguns experimentos, né? Fizeram algumas coisas e provavelmente vocês verificaram que quando as coisas se misturam, né? Quando as reações acontecem, pode acontecer, né, do meio reacional se aquecer ou se resfriar. Né? Ou seja, as reações acontecem liberando calor para o ambiente ou absorvendo calor, isso é fato. Né? Então, isso representa, né, as trocas de energia que acontecem quando as coisas acontecem. Né? Então, pode haver uma troca de energia que para a gente, né, tem como reflexo um aumento de temperatura ou uma redução da temperatura. Todas as reações químicas, todos os processos, né, eles exibem isso. Né? Em relação às reações, né, aos processos de uma maneira geral, né, as reações que liberam calor são chamadas exotérmicas, né, sendo aí o prefixo exo, né, relativo à saída, à exterior, né, então, reações exotérmicas liberam calor para o meio externo, grava isso, tá? Reações exotérmicas liberam calor, e isso é representado por essa terminologia aqui, tá? ΔH menor do que zero. Né? O que significa esse menor do que zero? Significa um valor negativo. Negativo significa liberar na química, tá? Então, reações que liberam calor são chamadas de exotérmicas, e isso eu posso representar com um ΔH negativo, tá? As que absorvem calor são chamadas endo de entrar, né? Então, absorve, puxa calor, endotérmicas, e são representadas com um ΔH positivo, tá? Então, negativo, liberação de calor. Positivo, absorção de calor. Estudos mais aprofundados de Fichte mostram que o calor envolvido numa reação, né, corresponde à chamada variação de entalpia, que é esse tal ΔH. Tá? Isso não vem ao caso agora. Né? Para a gente importa saber que as reações que liberam calor são chamadas exotérmicas, apresenta esse ΔH negativo, e as reações que absorvem calor são chamadas endotérmicas e apresentam esse ΔH positivo. Esse ΔH, né, pode ser demonstrado que corresponde ao calor envolvido na reação. Tá? Então, no caso de uma reação reversível, se a reação direta libera calor, a reação inversa absorve calor. Tá? Então, se a reação direta é exotérmica, a reação inversa é endotérmica. Uma reação exotérmica que libera calor, né, tem que consequência, né? O aumento de temperatura do meio reacional. Né? Libera calor, aumenta a temperatura. E a inversa, absorve calor, diminui a temperatura. Tá? Então, é um balanço de coisas. Se a direta tem uma característica, a inversa tem a característica oposta.
né? E aí, quando o equilíbrio é atingido, né, não se observam mais variações, tá? E em relação à pressão? As reações em fase gasosa acontecem com o aumento do número de mols. Por exemplo, eu posso ter a reação A mais B, né, formando 2C mais VG aqui, né? Mas só para ilustrar. Tá vendo? Eu passo de 2 mols, né? 1 mol de A e 1 mol de B, para 5 mols. 2 mols de C e 3 mols de D. Tá? Então, no sentido direto, notem, essa reação está ocorrendo com aumento do número de mols. Já no sentido inverso, obviamente, com diminuição do número de mols. Veja, eu tenho 2 com 3, 5. E aí, quando eu venho no sentido inverso, esse 5 se reduz para 2, tá? Então, as reações em fase gasosa acontecem com aumento do número de mols, na verdade, em qualquer fase, né? Eu posso ter uma reação em fase aquosa aumentando os mols ou diminuindo. Mas esse efeito, né, na quantidade de mols é mais importante, né, para as reações em fase gasosa, né? Porque as reações em fase gasosa têm aquela influência do volume e da pressão, né? Então, as reações em fase gasosa acontecem com aumento do número de mols, e isso é representado por ΔN maior do que zero. Óbvio, né? Por exemplo, aqui eu teria 2 mais 3, 5, menos 1 mais 1, que é 2, daria 3, né? No sentido direto, eu tenho 5 menos 2 igual a 3, né? Aumento do número de mols, ΔN positivo, né? Então, acontecem com aumento do número de mols ou diminuição do número de mols, ΔN negativo. No caso de uma reação reversível em fase gasosa ocorrendo no recipiente de volume constante, se a reação direta aumenta o número de mols, ela aumenta a pressão, né? Então, pensa comigo, se eu tenho um volume constante e aumenta o número de mols, o que acontece com a pressão? Aumenta, né? Eu tenho mais espécies ali dentro se chocando com a parede do recipiente e o resultado disso, né, é um aumento de pressão. Já se acontece uma diminuição no número de mols, qual é o efeito? Uma redução da pressão, tá? Então, com isso em mente, a gente vai seguir, né? Eu tenho reações que podem ser, no sentido direto, exotérmicas, né? Liberam calor, e com isso elas trariam um aumento de temperatura para o meio. Automaticamente, se a direta tem essa característica, a inversa tem característica oposta, né? Então, se a direta é exotérmica, a inversa é endotérmica. E qual é o efeito? Diminuir a temperatura, porque puxa calor, né? Puxa o calor, com isso diminui a temperatura. Libera calor, aumenta a temperatura. E em relação à pressão, né? Se eu tenho um aumento no número de mols, eu tenho um aumento na pressão, se eu estou num volume constante, né? Ô, canetinha abençoada. Peraí, estou na minha luta aqui da caneta. Da mesa digitalizadora, né? Então, se para cá eu tenho um aumento no número de mols, qual é o reflexo? Aumento na pressão. Se no sentido direto eu tenho aumento dos mols, no sentido inverso eu tenho redução dos mols, obviamente redução da pressão. Notem que são efeitos contrários, né? Nesse caso aqui, em relação à temperatura, né? Eu tenho um sentido que aumenta a temperatura e um sentido que reduz a temperatura. Em relação à pressão, eu tenho um sentido que aumenta a pressão e um sentido que diminui a pressão. Quando o equilíbrio é estabelecido e a reação reversível, de fato, né, passa a ocorrer no sistema, esses efeitos, né, se anulam. E a gente observa, né, temperatura constante, pressão constante e todo o resto constante, né, o que caracteriza justamente o equilíbrio químico, tá? Então, conhecendo isso, né, vamos dar uma refletida aqui, ó, refletindo. Se a reação reversível N2O4, né, em equilíbrio com 2 de NO2, que no sentido direto, né, é uma reação endotérmica, seja essa reação, em qual sentido o equilíbrio se desloca, se a temperatura é aumentada e se a pressão é aumentada. Tá? Então, vamos olhar. No sentido direto, nós temos um ΔH positivo, ou seja, o sentido direto é uma reação endotérmica que consome calor. Né? Então, se a temperatura é aumentada, né, qual é a resposta do equilíbrio? Né? Se deslocar no sentido que possa reduzir a temperatura. Qual o sentido que pode reduzir a temperatura? O sentido que consome calor. E qual o sentido que consome calor? O sentido direto.
que possui ΔH positivo, tá? Então, resposta da A. Se a temperatura do meio reacional é aumentada, o equilíbrio se desloca no sentido que diminui a temperatura para compensar a mudança e estabelecer um novo equilíbrio, ou seja, se desloca no sentido direto, pois a reação direta é endotérmica e absorve calor, tá? Vamos ver o segundo efeito, o aumento de pressão. Né? Se eu aumento a pressão de uma reação em equilíbrio, qual é a tendência natural? Que a reação se desenvolva num sentido que possa reduzir a pressão. Qual sentido reduz a pressão? O sentido que reduz o número de mols. Né? Então, nesse caso aqui, ó, nós vemos que da esquerda para a direita tem um aumento. Ó, de 1 eu vou para 2. Né? Já o sentido inverso, da direita para a esquerda, tem uma redução dos mols. Eu saio de 2 mols e vou para 1 mol. Então, se eu aumento a pressão, a tendência é deslocar no sentido que possa reduzir a pressão. Qual o sentido que pode reduzir a pressão? O sentido que diminui os mols. Então, é daqui, ó, da direita para a esquerda, tá? Então, o equilíbrio se desloca no sentido inverso, isso na letra B, pois a reação inversa diminui o número de mols e diminui a pressão. Tá? Então, o princípio de Le Chatelier, né, que é o princípio que nos permite avaliar o que vai acontecer com o equilíbrio quando ele for perturbado, né, ele é muito útil para a gente poder avaliar esses efeitos. Né? Se aumenta a temperatura, qual é a tendência? Se reduz a pressão, qual é a tendência? Né? Se diminui a concentração de produtos, se aumenta a concentração de reagente. Tá? Então, agora, conhecendo, né, esse princípio e entendendo essa questão das reações exotérmicas e endotérmicas, né, que aumentam os mols ou diminuem os mols, a gente vai dar uma olhada nesses efeitos, para a gente poder, né, responder aquela pergunta feita lá no início. Né? É possível modificar um equilíbrio? É possível reduzir os reagentes que permanecem em equilíbrio, aumentar os produtos que estão em equilíbrio e, com isso, aumentar a conversão? É possível. Como? Perturbando o equilíbrio, levando ele a um outro equilíbrio que seja mais interessante para mim, tá? Então, conhecendo as propriedades das reações reversíveis descritas anteriormente, vejamos como se dá o efeito da temperatura, da pressão e da concentração sobre a composição de um meio reacional em equilíbrio. Ou seja, o nosso foco nesse momento, né, do estudo do deslocamento, está em avaliar como uma mudança na temperatura, na pressão ou na concentração de uma reação em equilíbrio pode perturbar o equilíbrio existente, provocando seu deslocamento e o estabelecimento de um novo estado de equilíbrio. Tá? Então, quando falamos em deslocamento do equilíbrio, estamos falando de uma perturbação que foi feita num sistema que estava inicialmente em equilíbrio e foi levado a atingir um outro equilíbrio, porque ele foi perturbado, tá? Então, esse é o nosso foco agora. Vejamos, primeiramente, o efeito da temperatura. Como vimos, as constantes de equilíbrio são função da temperatura do meio reacional, de modo que se a temperatura muda, a constante de equilíbrio de uma reação muda, né? Falei sobre isso na nossa primeira aula de equilíbrio, destacamos isso nas aulas seguintes, né? E aí, inclusive, até bati na tecla com vocês, né? KW é 10 a menos 14, ok, a 25 graus Celsius. Né? Em outra temperatura, o valor não é esse. De modo que o pH é igual a 7, né? Água pura, pH 7. Isso é 25 graus, né? Porque o pH tem a ver com a concentração de íons H+, que se estabelece no equilíbrio. E essa quantidade depende da temperatura. A 25 graus Celsius, a gente chega lá no 10 a menos 7, que dá um pH de 7. Mas em outra temperatura, pode não ser isso. Tá? Então, trocando em miúdos, batendo na tecla, resumindo, a constante de equilíbrio depende da temperatura. Né? Logo, nós podemos concluir, olha, se a reação direta é endotérmica, um aumento na temperatura desloca o equilíbrio no sentido direto, ou seja, aumenta a constante de equilíbrio, logo, um aumento na temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Foi justamente o nosso exemplo, né? Eu tenho lá a reação reversível que eu estou estudando no equilíbrio. Se a reação direta ela é endotérmica, se ela consome calor e eu aumento a temperatura, eu vou favorecer justamente o sentido que consome o calor, que é o direto. Né? E com isso, se ela é endotérmica, a temperatura aumenta, eu
desloca o equilíbrio no sentido da reação, né, direta. Se a reação direta é exotérmica, então imagine a situação inversa. Se na reação direta eu tenho um ΔH negativo, né? Se a reação direta é exotérmica, o que vai favorecer a reação exotérmica? Uma diminuição na temperatura, né? Ou seja, uma diminuição na temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação exotérmica. Pensa comigo, se a temperatura é diminuída, a tendência, né, é que a reação que possa aumentar a temperatura passe a ganhar força. E qual é a reação capaz de aumentar a temperatura? A exotérmica. Então, uma diminuição na temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação exotérmica, tá? Então, aqui estão as nossas duas conclusões importantes em relação ao efeito da temperatura sobre o equilíbrio. Destaque e ponto importante: a temperatura é o único parâmetro capaz de alterar o valor da constante de equilíbrio, tá? Efeito da pressão sobre o equilíbrio. Sabendo que as constantes de equilíbrio são função somente da temperatura, se a pressão muda, a constante não muda. No entanto, é possível perturbar o equilíbrio, né? O equilíbrio é perturbado não só pela alteração da constante de equilíbrio, mas pela alteração das quantidades que estão em equilíbrio. Então, não tem que mudar a constante, eu posso manter a constante e conseguir modificar as quantidades em equilíbrio. A constante de equilíbrio, ela não é uma relação entre produto e reagentes, né? Para que ela se mantenha constante, essa relação aqui tem que se manter constante, né? Então, eu posso fazer uma perturbação de modo que eu leve, né, a uma alteração de P e R, mas a divisão entre eles se mantém a mesma, tá? Então, eu não altero o equilíbrio somente pela alteração da constante, do valor da constante, né? Eu posso alterar, né, esse numerador e esse denominador, de modo que, no novo equilíbrio, a divisão entre eles dê o mesmo número, né? Imagine que eu tenha 10 dividido por 5, né, que vale 2, e aí eu tenho, sei lá, 30 dividido por 15, que também vale 2, né? Então, a razão, ela se mantém constante, apesar dos números serem diferentes, estão vendo aqui? Né? Então, somente a temperatura é capaz de alterar o valor da constante, né? Mas eu consigo alterar a composição sem alterar o valor da constante, tá? Então, ó, em relação à pressão, que não altera o valor da constante, como é que a pressão pode alterar o equilíbrio, né? Se a reação direta diminui o número de mols, um aumento na pressão desloca o equilíbrio no sentido inverso, sem provocar mudança no valor da constante de equilíbrio, tá? Então, olha, se a reação direta diminui, né, quando eu aumento a pressão, qual é o efeito, né? O efeito é ir para o lado que possa reduzir a pressão. Qual lado pode reduzir a pressão? O lado que diminui os mols, né? Então, a nossa conclusão é que um aumento na pressão desloca o equilíbrio no sentido da reação, que diminui o número de mols, tá? E agora a situação inversa, né? Se a reação direta aumenta os mols, né? Como é que eu posso favorecer se a reação aumenta os mols? Eu posso favorecer diminuindo a pressão, né? Porque quando eu diminuo a pressão, qual é o efeito? Se deslocar no sentido que possa aumentar a pressão. E qual o sentido que aumenta a pressão? O sentido que aumenta o número de mols, né? Então, uma diminuição na pressão desloca o equilíbrio no sentido que aumenta o número de mols, tá? Então, isso não é muito difícil de entender, né? A primeira vez que vocês estão vendo, né? Lendo com calma, fazendo exemplos, entra fácil na cabeça, né? É só entender que se o equilíbrio está estabelecido e a gente perturbar, o equilíbrio tende a se deslocar de maneira a atenuar a perturbação que foi feita. Se a temperatura for aumentada, ele vai tentar reduzir a temperatura. Qual o sentido que reduz a temperatura? O sentido endotérmico, né? Se a pressão for diminuída, o que ele vai tentar fazer? Aumentar a pressão. Como é que aumenta a pressão? Indo para o sentido que aumenta o número de mols, tá? Importante destacar que essa questão de variação da pressão, né, em termos práticos, se dá justamente pela alteração do volume, né? Então, eu tenho o meio reacional, né, para o qual eu possa, né, por exemplo, fazendo uma compressão, reduzir o volume, que vai levar a um aumento de pressão,
Todo mundo entende isso, né? Se eu aperto isso daqui, né, eu tenho aqui um recipiente de reação, né, no qual está acontecendo uma reação em fase gasosa, né? E aí o equilíbrio está estabelecido, beleza? Mas se eu, né, apertar esse êmbolo aqui, né, o que eu vou fazer? Vou reduzir o volume, com isso eu vou aumentar a pressão. E é assim que se dá essa questão do aumento e redução da pressão. Né? E como é que se dá a redução da pressão? Tenho lá, né, no meu recipiente de reação, a reação em fase gasosa já em equilíbrio, né? E eu tenho a possibilidade, né, de alterar a pressão desse sistema mediante a variação de volume. Né? Então, se eu puxo esse êmbolo, né, o que acontece? O volume do recipiente aumenta. Qual é o reflexo disso? Uma redução da pressão. Tá? Então, quando falamos em reduzir e aumentar pressão, né, para uma reação em fase gasosa, na verdade, esse aumento ou redução da pressão são reflexos dessa mudança no volume. Né? É assim que eu altero a pressão. Né? Comprimindo, eu aumento a pressão, e se eu expandir, eu diminuo a pressão. Tá? É dessa forma que a alteração da pressão se dá e consegue influenciar o equilíbrio das reações, tá? Olha aqui, a pressão não exerce nenhuma influência sobre o equilíbrio de reações reversíveis em fase gasosa quando não há alteração do número de mols. Você saberia dizer por quê? Alguém poderia dizer? Né? A gente viu ainda há pouco que as reações podem acontecer, né, com aumento dos mols ou diminuição dos mols. E nesses casos, né, comprimir ou expandir, ou seja, alterar a pressão, consegue provocar uma alteração no equilíbrio. Agora, se eu não tenho variação, imagine que eu passe de A para B, ou seja, 1 mol vai para 1 mol, e quando B volta para A, a mesma coisa. 1 mol, 1 mol. Eu não tenho aqui ΔN. ΔN, nesse caso, é igual a zero. E aí eu estou dizendo para vocês que, nesses casos, a pressão não altera. E a minha pergunta é, vocês saberiam dizer por quê? Vocês conseguem pensar em alguma resposta? Por que quando não tem alteração nos mols, eu não consigo, né, por meio da pressão, alterar esse equilíbrio? Alguém gostaria de falar? Ei, tem alguém aí? Deixa eu ver se tem alguém aí. Apenas 8 pessoas. Thaísa, Yasmin, são os que eu consigo ver aqui. Não vão querer falar, né? Então, eu falo, né? O que acontece? Se eu comprimo ou expando esse recipiente de reação, no qual está acontecendo uma reação em fase gasosa que não mostra variação nos mols, né? Não tem para onde correr, né? O efeito do deslocamento se dá porque existe para onde a reação correr, né? Quando tem variação nos mols, caso a pressão aumente, a reação corre para o sentido que a pressão aumente, né? A reação corre para o sentido que possa reduzir a pressão. Da mesma maneira, se eu diminuo a pressão, a reação corre para o sentido que possa aumentar a pressão. No caso de ΔN igual a zero, não tem para onde a reação correr. Né? Não tem como ela neutralizar esse efeito, né, indo para um sentido ou para o outro. Os dois são equivalentes. Então, por isso que no caso das reações gasosas, nas quais não tem variação nos mols, né, a pressão não consegue influenciar. Tá? Vamos ver o último efeito. Efeito da concentração sobre o equilíbrio. Mais uma vez eu bato na tecla. Ó, como as constantes de equilíbrio são função somente da temperatura, se as concentrações do meu reacional mudam, a constante de equilíbrio não muda. Ela não muda, mas eu consigo influenciar o equilíbrio, sim. Né? Se a concentração dos reagentes aumenta, o equilíbrio se desloca no sentido que diminui a concentração. Né? Com qual objetivo? Tentar amenizar a perturbação que foi feita. Logo, um aumento na concentração dos reagentes desloca o equilíbrio no sentido dos produtos. Isso é óbvio, né? Então, olha aqui, eu tenho o equilíbrio entre R e P, né? E eu tenho inicialmente o equilíbrio se dando dessa forma. X e Y, né, ficam ali em equilíbrio numa certa temperatura. Se eu aumento essa quantidade de R, como é que a constante vai ficar, né, vai se manter constante? Apenas se a quantidade de P aumentar.
né? Então, eu aumento a quantidade de reagentes, a reação corre no sentido dos produtos, para tentar neutralizar a perturbação que foi feita. Nisso que a reação corre no sentido dos produtos, a quantidade de produto aumenta, né? E aí eu acabo tendo, né, a nova relação entre Y e X sendo o mesmo valor K, né? A mudar a concentração de equilíbrio não altera a constante, mas altera o equilíbrio. Tá? Então, se eu aumento a quantidade de reagente, o equilíbrio tenta neutralizar isso. Como? Formando mais produto, tá? E a reação inversa? E a situação inversa? Se eu, por exemplo, se eu aumento a quantidade de produto, né? Qual é a tendência? A reação correr no sentido inverso. E aí eu chego no equilíbrio menos favorável. Né? E se eu tiro os produtos, né? Se eu tiro os produtos, a reação vai tentar colocar de novo. Como é que ela faz isso? Indo no sentido direto. Né? Então, se eu coloco o reagente, eu favoreço, porque a reação corre no sentido dos produtos. Se eu tiro o produto, eu favoreço, porque a reação corre no sentido dos produtos. Tá? Então, não é difícil de entender isso, não. Se a concentração dos reagentes diminui, uma diminuição, né, desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Isso já não é interessante, né? Se a reação está assim, né, se eu diminuo a quantidade de reagentes, a reação vai ter que correr no sentido inverso. E com isso eu acabo diminuindo a quantidade de produtos, né? Ou seja, é possível, pensando nesses fatores, ver o que vai influenciar positivamente a reação. Né? Se eu quero aumentar a conversão, se eu quero aumentar a quantidade de produto, quais são os fatores que podem contribuir? Dependendo da reação, o aumento da temperatura vai favorecer, a diminuição da pressão vai favorecer, né? Eu colocar mais reagentes sempre vai favorecer, né? Eu tirar o produto sempre vai favorecer, tá? Então, de posse desse entendimento, vamos dar uma olhadinha nos exemplos de aplicação. Né? Então, considerando esse equilíbrio aqui em fase gasosa, ó, estão vendo? Fase gasosa, vamos ver se está balanceado. 4 de hidrogênio, 4 de hidrogênio, 2 de enxofre, 2 de enxofre, 6 de oxigênio, 2 com 4, 6. Né? Então, reação em fase gasosa, balanceada, reação em equilíbrio, sendo a reação no sentido direto uma reação exotérmica, que libera calor para o meio. Então, quando o H2S reage com oxigênio para formar água e SO2, a reação libera. No sentido inverso, a reação consome. Vejam que são sempre efeitos opostos que garantem, né, o equilíbrio da reação. Considerando esse equilíbrio, diga qual o efeito das seguintes perturbações, né? Se eu diminuir a temperatura, né, o que vai acontecer? Então, é só pensar. Se eu diminuir a temperatura, a reação vai correr no sentido que possa aumentar. Qual o sentido que pode aumentar? O sentido que libera calor. Qual o sentido que libera calor nesse caso? O sentido direto, né? Porque é dito aqui que a reação direta é exotérmica, tá? E aumento da pressão, né? Se a pressão aumenta, o que a reação tenta fazer? Reduzir a pressão. Qual o sentido que reduz a pressão? O sentido que diminui os mols. Lembrando que esse aumento e diminuição da pressão para uma reação em fase gasosa se dá pela alteração do volume, né? Então, para aumentar a pressão, ó, eu tenho que comprimir. Se eu comprimo, eu aumento a pressão, tá? E como é que a reação responde, né? Tentando diminuir a pressão. Como é que ela diminui a pressão? Reduzindo os mols. Então, vejamos, eu tenho 2 e 3, ao todo eu tenho 5, e aqui eu tenho 4, né? Tá vendo? 2 com 2, 4. No sentido direto, os mols são reduzidos. No sentido inverso, os mols são aumentados. Né? Então, se eu aumento a pressão, a reação tende a correr para o sentido que diminui a pressão, nesse caso, sentido direto. Tá vendo? No sentido direto, eu tenho redução dos mols, logo redução da pressão. Né? Então, nesse caso, o aumento da pressão favorece a reação direta. Letra C, adição de SO2, né? Se eu adiciono SO2. O SO2, ó, é um produto nessa minha reação. Se eu adiciono o SO2, qual é a tendência? O sistema consumir o SO2. E o sentido que consome o SO2 é o inverso. Estão vendo? A perturbação foi aumentar o SO2. O que o equilíbrio faz? Opa, vou diminuir.
Para diminuir o SO2, tem que consumir. Para consumir o SO2, tem que ir no sentido inverso, tá? Então, essa perturbação não seria interessante para essa reação. Remoção de oxigênio, né? Vamos tirar o oxigênio. Veja, né? Se eu tiro o oxigênio, se eu diminuo o oxigênio, qual é a tendência, né? A reação tem que correr no sentido que vai aumentar o oxigênio. Qual o sentido que aumenta? O inverso também. Então, não é positivo. Não é positivo, né, adicionar produto, porque a reação vai correr no sentido inverso. E não é positivo tirar reagente, porque a reação vai no sentido inverso. Letra E, adição de um gás inerte. Pensa comigo, se eu adiciono um gás inerte, o que acontece? A pressão aumenta, né? Imagina que eu adiciono aqui um gás que não vai reagir, né? Se eu aumento a quantidade de moléculas no volume, no recipiente, a pressão sobe. Mas nesse caso a pressão sobe, né? Porém não tem nada, porque eu não estou fazendo compressão nem expansão, né? O efeito da pressão que pode alterar o equilíbrio é esse aqui, quando eu aperto ou quando eu aumento o volume, porque com isso eu consigo, né, mexer aqui com a interação entre as moléculas. Agora, se eu adiciono um gás inerte aqui, a pressão como um todo vai aumentar, mas eu não estou influenciando ninguém. Tá? Então, nesse tema, deslocamento do equilíbrio, sempre tem essa pegadinha, né, da adição do gás inerte. Né? O gás inerte aumenta a pressão, aí você, opa, aumenta a pressão, papapá. Não. Né? Mas o efeito, né, que pode alterar o equilíbrio em relação à pressão, ele se dá por conta disso aqui. Né? E não por conta que eu pura e simplesmente joguei um gás lá dentro e a pressão aumentou. Tá? Então, a adição de um gás inerte não altera em nada o equilíbrio. Aumenta a pressão do recipiente de reação, mas não altera em nada, porque eu não estou mexendo com a interação entre as moléculas, né, que estão ali envolvidas no equilíbrio. Segundo exemplo, né, aqui está a pergunta: a adição de um gás inerte não exerce nenhuma influência sobre o equilíbrio de reações reversíveis em fase gasosa, apesar de aumentar a pressão do recipiente de reação. Você saberia dizer por quê? Né, acabei de responder. Né, aumenta a pressão como um todo, mas não favorece nem desfavorece, né, a interação, né, num sentido ou no outro, e com isso o equilíbrio não é alterado. O ozônio é formado quando o oxigênio, está aqui, ó, oxigênio, é submetido a alguns tipos de radiação ultravioleta, por meio da seguinte reação endotérmica, né? Então, a radiação ultravioleta, quando entra em contato com o oxigênio, pode fazer com que ele se transforme no gás ozônio, tá? É dito, né, que essa transformação é endotérmica, então podemos representar para ela aqui um ΔH positivo, né? O que isso indica, né? Que quando o oxigênio vai para o ozônio, ele absorve calor, né? Endotérmico absorve calor, tá? Logo, o ozônio, para voltar a ser oxigênio, libera. Se a direta absorve, a inversa libera. É sempre assim, tá? Considerando o princípio de Le Chatelier, diga quais das situações abaixo favorecem a formação do ozônio. Né? Quais são os efeitos que vão fazer a reação, né, o equilíbrio, se deslocar no sentido direto, né? Isso é favorecer a formação do ozônio, né? É deslocar o equilíbrio para a formação de ozônio. Letra A, aumento da temperatura, favorece? Né? Então, vamos pensar. Né? Se aumenta a temperatura, a reação corre no sentido que vai reduzir. Qual o sentido que reduz? O sentido que absorve calor. Qual o sentido que absorve calor? O sentido endotérmico. E qual é o endotérmico nesse caso? O sentido direto, que é justamente o sentido que forma o ozônio. Então, o aumento da temperatura favorece, tá? Se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer, né? Eu vou chegar num equilíbrio mais viável em termos de produto. Logo, esse aqui não vai, né, favorecer. Se aumento favorece, diminuição desfavorece. E a questão da pressão, né? Aumento da pressão. Vamos ver aqui. Deixa eu mudar essa cor que já está dando nervoso. Eu tenho 3 mols de oxigênio formando 2 mols de ozônio. Estão vendo aqui, ó? 3 e 2.
Então, a reação no sentido direto diminui os mols. No sentido inverso, aumenta os mols. Né? Considerando o recipiente de volume constante, quando aumenta os mols, aumenta a pressão. Eu tenho mais moléculas dentro de um mesmo volume. Né? Se eu reduzo os mols, eu diminuo a pressão. Tá? Então, nesse caso aqui, aumentar a pressão também é um fator positivo. Porque se eu aumento a pressão, qual é a tendência do equilíbrio? Né? Se deslocar no sentido que possa reduzir a pressão. Qual sentido pode reduzir? O sentido que diminui os mols, que nesse caso é o direto. Tá? Então, se a pressão é aumentada, a reação corre para o sentido que diminui a pressão. E o sentido que diminui a pressão é justamente o sentido que diminui os mols. Nesse caso, é o sentido que forma o ozônio. Então, o aumento da pressão é favorável para a formação de ozônio. Logo, a diminuição não é. Né? Letra E pergunta se aumentar o gás ozônio vai ser positivo. Não vai, né? Se eu aumento o ozônio, a tendência é correr no sentido inverso, para poder consumir o ozônio. Então, o aumento de produto nunca vai favorecer, né, o equilíbrio, pelo contrário, vai desfavorecer. Outro exemplo, as reações a seguir foram realizadas em recipientes dotados de êmbolo, tal como uma seringa. É o que eu estou exemplificando para vocês o tempo todo, né? São recipientes de reação para reações em fase gasosa, que a gente pode aumentar ou diminuir o volume, ou seja, a gente pode alterar a pressão do sistema. As reações a seguir foram realizadas em recipientes dotados de êmbolo, tal como uma seringa, mantendo-se a temperatura constante. Se o volume interno for reduzido, em qual reação será possível verificar a alteração da composição? Né? Então, isso daqui, né, está representando a situação onde a pressão está sendo aumentada. Né? Se o volume é reduzido, a pressão é aumentada. Né? Então, a pergunta poderia ser feita de outra forma. O aumento de pressão favorece, né, altera qual equilíbrio? Né? A gente sabe que a pressão, né, a perturbação na pressão só altera o equilíbrio de reações em fase gasosa que tem ΔN menor, diferente de zero. Se ΔN for zero, não adianta apertar o volume, não adianta, né, aumentar o volume, que não vai alterar em nada, porque não tem para onde a reação correr, já que os dois sentidos, né, geram os mesmos mols. Né? Então, para poder ver, né, em que caso isso vai influenciar, a gente pode começar fazendo o cálculo de ΔN. Né? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho ΔN igual a zero. É 2 de HI, conforme está aqui, ó. Tá errado, aqui é menos. Menos 1 mais 1. Tá vendo? Conforme eu pus aqui, ó. ΔN igual a zero. Logo, a pressão não é capaz, né? Na letra B, caramba, cadê a ponteira? Na letra B, nós temos aqui, olha, o carbonato de cálcio sólido formando óxido de cálcio sólido e CO2 gasoso. Vejam, eu tenho 1 mol, né, de substância no estado gasoso no produto e nada de substância no estado gasoso no reagente. Isso dá um ΔN igual a 1. Né? Tá vendo aqui? É 1 mol de gás no produto menos 0 no reagente. Isso dá um ΔN igual a 1, tá? Vamos ver a letra C agora. Eu tenho PBS sólido com oxigênio gasoso, formando PB sólido e SO2 gasoso. Né? Considerando as espécies em fase gasosa, eu tenho 1 mol de O2 no reagente e 1 mol de SO2 no produto. Logo, ΔN igual a zero. A pressão não influencia nem na A e nem na C, por enquanto. Vejamos a letra D. CH4 gasoso, 2 de oxigênio gasoso, CO2 gasoso, 2 de água gasosa. Né? Então, tem uma reação todinha em fase gasosa. Vamos ver quanto vale ΔN. Né? Eu tenho 2 mais 1 aqui no produto, tá vendo? 1 de CO2 e 2 de água. E tenho 1 mais 2 no reagente, ΔN também é zero. A pressão não influencia esse equilíbrio.
Na letra E, eu tenho Fe2O3 sólido com 3 de CO gasoso, em equilíbrio com 2 de ferro sólido e 3 de CO2 gasoso. Né? Considerando as espécies em fase gasosa, eu tenho 3 mols no reagente e 3 no produto. ΔN igual a zero, a pressão não influencia. Logo, restou a letra B. Né? A única alternativa que apresenta ΔN diferente de zero, ou seja, né, que apresenta um equilíbrio capaz de ser modificado, né, pelo efeito da pressão, é a letra B, tá? Acho que tem mais um, né? Em relação ao equilíbrio N2 mais hidrogênio formando amônia, julgue as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas, né? Eu vou deixar isso para vocês verem o PDF, né? Acho que já deu para entender bem essa questão do equilíbrio, porque ainda tem um assuntinho para falar depois de deslocamento, né? Aqui também tem mais uma, né? Mas está bem explicadinho, dá para vocês lerem e entenderem na boa, né? Esse assunto aqui é legal para caramba, né? Soluções tampão. Né? Já ouviram falar em soluções tampão? Sim. Né? Então, o que são essas tais soluções tampão? Né? São soluções aquosas que, quando adicionadas a um determinado sistema, permitem ao mesmo manter o pH. Olha que interessante. Mesmo diante da adição de ácidos e bases fortes. Né? Então, assim, o que é normal? Se eu adiciono ácido, o pH vai baixar, cara. Né? O negócio vai ficar mais ácido. Se eu adiciono base, o pH vai aumentar. Né? O meio vai ficar básico, vai ficar alcalino. Mas, se nesse meio, né, eu adiciono uma solução tampão, uma solução que tampa esse efeito, né, é possível que o meio não altere seu pH, mesmo se ele receba um ácido forte ou uma base forte, né? Essa propriedade das soluções tampão é chamada de capacidade tamponante, obviamente tem um limite, né? Não é mágica, né? Como é que eu vou ter um troço que eu vou adicionar no sistema e ele vai segurar qualquer adição de ácido ou base, né? Eu vou jogar ácido ali o resto da vida e o pH não vai alterar. Isso aí também não existe, né? Existe um limite, mesmo porque nessas soluções funcionam porque elas têm uma composição capaz de reagir com o ácido ou com a base que a gente adiciona, e aí o meio não sofre essa adição. Né? Então, obviamente, se são espécies químicas, né, que fazem esse trabalho, né, se eu consumir todas as espécies químicas, o pH vai alterar. Né? Logo, existe sim um limite. Né? Existem limites para as adições de ácidos e bases fortes, a partir dos quais as soluções tampão perdem a sua eficiência, né? Não é para sempre. As soluções tampão são formadas por um ácido fraco e sua base conjugada, ou uma base fraca e o seu ácido conjugado. Né? Quando eu tenho a solução tampão formada por um ácido fraco, ela recebe o nome de solução tampão ácida. Quando eu tenho a solução tampão formada por uma base fraca, ela recebe o nome de solução tampão básica. Em uma solução tampão, temos o equilíbrio entre os pares de ácido e base conjugada, se for uma solução tampão ácida, e entre a base fraca e o ácido conjugado, se for uma solução tampão básica. E por que a gente está vendo isso agora? Porque parte do princípio de funcionamento de uma solução tampão baseia-se no princípio de Le Chatelier, né? Se a gente viu o equilíbrio, se a gente chegou no princípio de Le Chatelier relativo ao deslocamento do equilíbrio, agora é a hora de ver essas soluções tampão. Né? Então, vejamos, por exemplo, uma solução tampão ácida composta por uma mistura de ácido acético, base fraco, ou ácido fraco, com acetato de sódio, que é a base conjugada. Até aqui, ó, o ácido acético, ácido fraco, e a sua base conjugada, que veio da onde? Do acetato de sódio. Né? Então, quando eu tenho, né, no meio aquoso, ácido acético, junto com o acetato de sódio, né, que é um sal que contém essa base conjugada, se estabelece esse equilíbrio aqui, né, que é o próprio equilíbrio de ionização ácida do ácido acético. Vejam, ácido acético mais água, em equilíbrio com hidrônio e acetato. Porém, vejam, eu misturei ácido acético, logo tem uma quantidade considerável de ácido nesse sistema. E eu misturei
acetato de sódio, logo tem uma quantidade considerável da base conjugada acetato. E quanto que tem de H3 a mais? Bem pouco, né? É justamente o que já tinha da alcalinização da água e alguma pouca coisa que o ácido acético consegue ionizar, porque ele é um ácido fraco. O importante é compreender que eu tenho reserva de ácido fraco e tenho reserva de base fraca, né? Então, são essas espécies que vão reagir ao ácido e à base, né, de forma que o pH não vai se alterar. Né? Eu coloquei uma gotinha de ácido clorídrico ali. O que vai acontecer? A base fraca, né, a base conjugada vem e reage. E com isso o pH não abaixa, não se altera. Tá? Então, o que faz as soluções tampão, né, terem essa capacidade tamponante é justamente a composição delas. Né? Então, isso é importante ter em mente. Eu misturei ácido fraco com base conjugada, então eles estão ali para reagir, né, para proteger o meio da adição de ácidos e bases, né? Então, ao adicionar ácido, os íons H+ reagem com a base conjugada. Quem é a base conjugada? O acetato, formando o ácido acético. Olha aqui, ó. Se eu adiciono ácido, a base reage. Qual o produto da reação do acetato com H+? A própria formação de ácido acético, né? Então, quando o ácido entra e reage com a base, ele, né, forma ácido acético. Mas o ácido acético é um ácido fraco, libera pouco hidrônio e o pH não se altera. Veja, a base conjugada recebe esses íons ácidos, né, e o pH não se altera. E qual seria o efeito da base? Como é que eu entendo o porquê que a adição de base não altera o pH? Então, vamos olhar. Ao adicionar base, os hidroxila reagem com o ácido, né? Que ácido? O ácido fraco, formando a base conjugada, que é o acetato. Se aumenta a quantidade de acetato, deixa eu mudar essa cor, né? Se aumenta a quantidade de acetato, o que acontece segundo o princípio de Le Chatelier? A reação vai no sentido que pode consumir essa adição, né? E veja que quando a reação parte nesse sentido, essa quantidade aqui, ó, ela não aumenta, e com isso o pH não se altera, tá? Então, tá aqui, ó. Com isso, o equilíbrio deslocado no sentido inverso, a quantidade de hidrogênio não se altera e o pH não se altera, tá? Então, esse é o princípio de funcionamento de uma solução tampão. Ela contém espécies, né, que podem reagir com o ácido e com a base, né? E aí, a partir dessa reação, eu tenho uma explicação para o que está acontecendo, né? Que se reflete numa invariância do pH. O pH não se altera. Vejamos agora como exemplo uma solução tampão básica formada, né, por uma mistura de amônia com amônio, né? Então, imaginem que eu use uma solução de amônia, então tem uma quantidade considerável, e eu pegue lá e coloque uma colherzinha pequena de cloreto de amônio, né? Ou seja, eu estou misturando o ácido conjugado com a base fraca. Logo, eu tenho espécies possíveis, né, capazes de reagir com H+ ou hidroxilo, tá? Então, qual é o efeito? Ao adicionar ácido, né, o ácido reage com o quê, gente? Com base, né? Quem é a base presente no meio? É a hidroxila? Pô, tem muito pouquinho, né? Qual a base presente ali? Justamente a base fraca que eu misturei para formar o tampão, né? Então, ao adicionar ácido, os íons de H+ reagem com a base do meio, que é a base fraca, a amônia, formando amônio, né? Então, se eu adiciono H+ aqui, né, o efeito é formar NH4+, né? Se eu aumento a quantidade de NH4+, o equilíbrio vem no sentido inverso. E com isso, ó, a hidroxila não se altera e o pH não se altera, tá? Então, ao adicionar ácido, os íons H+ reagem com a amônia, formando amônio. Com isso, o equilíbrio é deslocado no sentido inverso e a quantidade de íons de hidroxila não se altera, logo o pH não se altera. Qual seria o efeito agora da adição de base, de hidroxilas, né? Se eu adiciono base, quem vai ter que reagir? É o ácido. Quem é o ácido? O ácido conjugado, que é a amônia. Então, ao adicionar amônio, ao adicionar base, os íons hidroxila reagem com os íons amônio, que é o ácido conjugado, formando amônio. Como a amônia é uma base fraca, libera pouco hidroxila e o pH não se altera, tá? Então, né, tanto adicionando ácido como adicionando base,
né, a solução tampão consegue neutralizar e o pH não se altera. Né? O entendimento disso, né, se dá a partir do momento que a gente entende o equilíbrio e entende o princípio de Le Chatelier, tá? Vejamos, né? Importante. É possível preparar uma solução tampão ácida pela neutralização parcial de um ácido fraco por uma base forte. Pensa lá comigo. Se eu tenho ácido fraco, ácido acético, que a gente está falando o tempo todo. Eita. Se eu reajo com a base forte, como, por exemplo, o NaOH, o que vai se formar aqui, gente? Ácido com base forma o quê? Sal e água. Qual é o sal que eu vou formar? O acetato de sódio, nesse caso, né? Nossa, mas tá feio. Ai, sal mais água. Meu Deus. Vejam que, se eu não tiver base o suficiente, vai sobrar ácido, né? Se eu colocar pouca base, vai sobrar ácido e eu vou ter o contato entre o ácido que sobrou e o sal formado. O sal formado contém a base conjugada a esse ácido fraco. E com isso eu formo uma solução tampão. Tá? Então, nem sempre eu misturo o ácido fraco com a base conjugada. Eu posso misturar o ácido fraco com um pouquinho de base forte e formar a solução tampão dessa forma aqui, né? Porque vai sobrar ácido e esse ácido que sobra vai ficar em contato com a base conjugada, que vem do sal, a partir dessa neutralização parcial. Da mesma forma, é possível preparar uma solução tampão básica pela neutralização parcial de uma base fraca com ácido forte. Então, vamos pegar a amônia, né? Então, reagindo a amônia... Eita, tá difícil de escrever. Reagindo a amônia com HCl, né? Se eu tiver pouco HCl, o que vai acontecer? Eu vou formar o sal, que é o NH4Cl, só que vai sobrar a base, né? Sobrando a base, e essa base, né, junto com o sal que contém o ácido conjugado, eu acabo formando uma solução tampão. Estão vendo? Né? Então, se eu neutralizo parcialmente, se eu não consumo toda a NH3, eu vou ter, no final das contas, NH3 com NH4. E NH3 com NH4 constitui um par de base fraca ácido conjugado. E isso é o que forma uma solução tampão, tá? O cálculo do pH e do pOH das soluções tampão é feito mediante a utilização das constantes de equilíbrio a elas associadas, né? E aqui tem toda uma dedução, né, provando para vocês de onde vem aquelas fórmulas que aparecem nos livros, né? Então, se eu tenho uma solução tampão ácida, o pH dela vem daqui, ó, dessa formuleta. E essa formuleta eu estou provando para vocês aqui em cima. Tá? Então, no PDF, vocês acompanhem e vejam que não é difícil, né? Se eu tenho uma ST ácida, eu tenho uma Ka, né? Na Ka aparece H3O+. Se eu isolar o H3O+, ó, e aplicar menos log dos dois lados, o que é menos log do H+? Justamente o pH. Né? Então, eu vou passar para essa, que passa para essa, que passa para essa. Tá? Então, é só acompanhar aí para vocês verem a dedução. O importante é conhecer essa expressão. Essa expressão é para o cálculo do pH de uma STA, solução tampão ácida. Olha que interessante. Além de pH, nós podemos ter pKa, né? Onde pKa é menos log de Ka. Né? Podemos ter P qualquer coisa, né? Esse P indica menos log da coisa. Tá? Então, pH, menos log de H+. pKa, menos log de Ka. Tá? Solução tampão básica, né? Nosso exemplo basicão aqui, amônia com amônio, né? Esse é o equilíbrio de ionização básica que tem uma KB. Essa KB, obviamente, né, apresenta concentração de hidroxila. Se eu isolar a concentração de hidroxila e colocar menos log na frente, eu vou estar expressando o pOH.
né? De modo que eu chego nessa expressão aqui, né? O pOH de uma solução tampão básica, eu calculo assim, a partir do pKb, né? E do log da molaridade do sal pela molaridade da base. Que sal é esse, professora? É o sal que contém o ácido conjugado ou a base conjugada. Nesse caso aqui, ó, quem é o sal? É o sal que contém amônio. Né? Quem é a base? Obviamente, é a base fraca. E aqui em cima, quem é o sal, professora? É o sal que contém a base conjugada. E quem é o ácido? O ácido fraco que compõe o tampão. Tá? Então, essas deduções não são difíceis de fazer, né? Mas não é muito necessário. Nesse momento necessário, né? O importante é conhecer, né, a expressão para o cálculo do pH de uma STA e a expressão para o cálculo do pH de uma STB. Né? E antes de se preocupar com expressão para cálculo, entender o princípio de funcionamento de uma ST. Tá? Então, exemplo, né? Quais alternativas apresentam uma substância que pode ser adicionada a uma solução tampão de hidróxido de amônio, formando uma solução tampão? Né? Então, ó, como é que a gente responde isso? Hidróxido de amônio, que é o NH4OH. Né? O NH4OH vem justamente, né, da reação da amônia com água. Né? Então, uma solução de NH4OH, na verdade, ela tem amônia e água. Né? Se eu tenho uma base fraca, como é que eu faço para formar o tampão? Eu tenho que ter o ácido conjugado correspondente. Quem é o ácido conjugado à amônia? É o amônio. E aí, nas minhas alternativas, né, eu só tenho a letra E, que contém amônio. Logo, né, se eu jogar cloreto de amônio numa solução de hidróxido de amônio, né, que na verdade é amônia com água, eu tenho uma STB, solução tampão básica, tá? No preparo de uma solução, um químico mistura 4 mols de ácido cianídrico com 2 mols de hidróxido de potássio e completa o volume com água até atingir 2 litros. A solução resultante tem propriedades tamponantes? Então, vamos dar uma olhadinha. Né? Ácido fraco com base forte. Né? Independente de ser fraco ou forte, a reação do ácido com a base vai sempre gerar sal e água. Né? Então, nesse caso aqui, ó, vai formar o cianeto de potássio. Vejam, o ânion do ácido com o cátion da base. Né? Vai formar o cianeto de potássio e o restante, obviamente, forma água. O que é dito? Né? O que a gente observa daqui? 1 mol de HCN reage com 1 mol de KOH e forma 1 mol de KCN. Se eu trabalho com 4 de HCN e 2 de KOH, eu vou ficar com 2 em excesso. Né? Então, vai sobrar ácido fraco, que vai ficar em contato com o sal que contém a base conjugada. Né? Olha aqui, ó. Olha a base conjugada, cianeto. Cianeto conjugado a ácido cianídrico. Então, nesse caso, né, eu tenho uma neutralização parcial. Eu tenho, sim, uma solução final com propriedades tamponantes. Por quê? Porque eu tenho, né, no final de tudo, uma solução que contém uma base conjugada junto com o ácido fraco. Isso é justamente a definição de uma STA, solução tampão ácida, tá? Determine o pH de uma solução tampão obtida pela mistura de 100 ml de uma solução aquosa de ácido cianídrico com 100 ml de uma solução aquosa de cianeto de potássio. Né? Então, aqui eu estou fazendo a mistura de um ácido fraco com um sal que contém a base conjugada. Eu vou ter o par ácido fraco, base conjugada. Logo, eu vou ter uma solução tampão, tá? E, nesse caso, uma solução tampão ácida. Né? Eu estou misturando um ácido fraco com a sua base conjugada. Né? Então, vou utilizar aquela fórmula, pH igual a pKa mais log da molaridade do sal pela molaridade do ácido, tá? Como é que a gente resolve isso, né? Primeiro, é importante entender, tá? Eu misturando, ó, um ácido fraco com um sal que contém a base conjugada. No final das contas, eu vou ter uma solução tampão ácida, de que volume? A soma dos volumes que foram misturados, né? 200 ml. E a pergunta é, qual a molaridade do sal e do ácido, né? Se eu misturei ácido com sal, né? No final das contas, eu vou ter ácido e sal, tá? Preciso descobrir
nessa solução resultante a molaridade deles. Por quê? Porque eu preciso disso para calcular o pH, tá? Então, calculando a molaridade do sal, que no caso é a base conjugada, né? Eu vou ter HCN, é muito ruim para escrever, eu vou botar só simplificado aqui, e cianeto. Nossa. Né? Eu vou ter ácido fraco, base conjugada. Preciso saber a concentração deles, né? Então, molaridade do sal, que é a base conjugada, né? Número de mols é a molaridade vezes volume em litro. Foi dada a molaridade, foi dado o volume em ml, passei para litro, achei a quantidade de sal em mols. Né? Mas o KCN, quando dissocia, forma K mais e cianeto. Né? Então, a quantidade de sal é a mesma quantidade de ânion, que no caso é o cianeto base conjugada. Tá? Essa quantidade em mols vai estar em qual volume? Nos 200 ml. Né? Então, dividindo a quantidade em mols pelo volume em litros, eu tenho a molaridade do sal, que é a própria molaridade do cianeto. Então, já tenho a molaridade do sal, que vai entrar lá na formuleta. Vamos pegar do ácido agora, né? Do HCN, que é o ácido fraco. Número de mols é a molaridade vezes o volume em litros. A molaridade foi dada e o volume em litros também. Né? O volume foi dado em ml, eu passei para litros. Com isso, eu descobri a quantidade de ácido fraco. Essa quantidade sobre o volume total vai me dar a concentração de ácido. Tá? Então, já tem a molaridade do ácido fraco e a molaridade da base conjugada. Vamos agora jogar na formuleta. Né? pH igual a pKa, mais log da concentração molar do sal, que é a base conjugada, sobre a concentração molar do ácido fraco, né? Então, pKa foi dado, ó, pKa é menos log de Ka. Isso aqui é o Ka, que foi dado no problema, né? Mais log, molaridade do sal, calculei como sendo 0,025, molaridade do ácido, calculei como sendo 0,005, né? Então, agora nas continhas. pH igual a menos log de Ka, mantive, mais log 0,025 sobre 0,005 dá 5, né? E eu pus na calculadora, né? Menos log disso, 9,3, log de 5, 0,7, e com isso determinei o pH da solução tampão. Né? Não é porque a solução tampão é ácida que o pH dela vai ser ácido, né? O pH dela vai se dar em função disso aqui, ó, da relação entre a quantidade de sal e de ácido. Tá? Essa nomenclatura STA e STB é em relação à composição. Se o pH vai ser ácido ou vai ser básico, vai depender disso aqui, ó. Vai depender das quantidades que eu misturo, tá ok? E, gente, eu termino por aqui, né? E quero falar com vocês a respeito da questão que está dando polêmica, não sei se vocês já entregaram, quem não entendeu, né? Então, nesse assunto do deslocamento do equilíbrio, né, alguns livros destacam o tal do efeito do íon comum, né, que é algo que a gente pode pensar quando pensa na dissociação de compostos pouco solúveis, né? No nosso exemplo lá, nós temos o sulfato de cálcio. Meu Deus, está bravo. Peraí. Né? Sal pouco solúvel, vou representar o seu processo de dissociação. Meu Deus. Nossa. Né? Então, pensa comigo, né? Se eu aumento a quantidade de sulfato, né? Pensa assim, ó, esse equilíbrio está estabelecido numa certa temperatura, obviamente. Se eu aumento a quantidade de sulfato, o que diz o princípio de Le Chatelier? Né, que o equilíbrio vai responder a isso, tentando atenuar a perturbação que foi feita. Né? Então, se eu aumento a concentração de sulfato, a reação corre no sentido inverso, e o efeito disso é reduzir a solubilidade. Né? Porque se eu corro no sentido de que forma o sal, eu reduzo a solubilidade. Então, naquele item lá que estavam com muita dúvida, né, se a temperatura não mudou, o KPS é o mesmo, se eu já tenho sulfato na solução, né, qual a quantidade que vai entrar no KPS? Né? KPS, meu pai, tá bravo. Ai. Não vou nem botar os colchetes, tá, gente? KPS é o produto do cálcio elevado a 1, cálcio mais 2 no equilíbrio elevado a 1, sulfato no equilíbrio elevado a 1.
né? Se a temperatura não mudou, esse KPS não vai mudar, né? E o que está acontecendo? Se eu tenho uma solução que já tem sulfato, o que entra aqui de sulfato é essa quantidade que já tem, né? Tendo em vista que o sal, por ele mesmo, já libera muito pouco sulfato, né? Então, naquele caso da atividade avaliativa, né, o que vai entrar aqui de sulfato é o que já tem, né? O KPS eu conheço, o que vai entrar de sulfato é o que já tem, acho que era 1 mol por litro, e eu vou conseguir calcular esse cálcio 2 aqui. Esse cálcio 2 é justamente a solubilidade, né? Porque o que for possível formar de cálcio 2 vai ser formado pela dissociação do sal. Então, esse X, que é a quantidade formada de cálcio 2, reflete a solubilidade do sulfato de cálcio. Então, naquela letra B ou C, não lembro, né, é essa a questão. Né? É o tal do efeito do íon comum. Né? Se o sal está dissociando e já existe no meio um íon, né, igual ao que ele vai gerar, isso meio que trava a dissociação dele, digamos assim, né? E acaba que a solubilidade se reduz, tá? Isso é algo que eu posso ver também a partir do princípio de Le Chatelier, né? Se eu aumento a quantidade de sulfato, né, o equilíbrio se desloca no sentido inverso, e o resultado disso é uma diminuição da solubilidade, tá? Então, era isso, gente. Graças a Deus conseguimos ver tudo, né? É claro que, né, para ficar bom nisso, tem que fazer bastante exemplo, tem que ler direitinho, tem que entender direitinho. Mas, assim, a gente conseguiu trabalhar, né, todos os temas. Não dá para garantir, né, um entendimento, a compreensão, o aprendizado, mas uma coisa vocês fiquem tranquilos, né? Vocês têm o material em mãos, né? Havendo necessidade, né, futuramente de voltar nisso, vocês têm o material. Né? Vocês podem recorrer a mim, vocês podem recorrer ao material, vocês podem recorrer aos exemplos, às aulas, né? E assim, vocês não estão desamparados. Né? Não dá para garantir que o entendimento, a compreensão, o aprendizado foi total. Isso nem no presencial. Mas o que eu bato na tecla com vocês desde o início tenho falado? Né? Muito importante também é saber onde as coisas estão e saber a quem eu posso recorrer. Então, em qualquer período mais lá na frente, precisando de solução tampão, precisando de, sei lá, equivalente grama, normalidade, diluição, vocês sabem que viram em fisicoquímica, vocês têm o material de Fischi, vocês têm a mim para recorrer. E, com o tempo, né, isso vai se consolidando. Né? Então, fiquem em paz. Né? Não dá para ser 100% nunca, mas vocês, né, se esforçaram, eu me esforcei, né, vimos o que tinha que ser visto, e a gente só vai ficar bom fazendo muito exercício, lidando bastante com o assunto, mas, né, vocês têm a quem recorrer para se tornar bons nos assuntos, conforme a necessidade for aparecendo. A gente vai ficando bom nos assuntos conforme vai aparecendo a necessidade, a gente vai buscando e vai relembrando e vai aprofundando, e assim a gente vai aprendendo. O conhecimento não é algo fechado, né? É algo constantemente sendo ampliado. Então, a gente encerra por aqui, né? Eu encerro com tranquilidade, né? Com a sensação de dever cumprido da minha parte e da parte de vocês, e na certeza de que vocês podem me procurar, né, em qualquer necessidade. Né? Estarei aqui para responder sobre Fischi, sobre soluções, sobre equilíbrio, sobre outros assuntos, né? Ou seja, né, foi bom conhecer vocês, e é isso aí. Obrigada por tudo, tá, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Nós que agradecemos, professora, pelo período que passamos, né, com a senhora. Mesmo sendo um período curto, a senhora não poupou esforços para nos explicar uma matéria que é complicada, de primeira assim, logo nós que somos, né, iniciantes nessa matéria, mas a senhora fez tudo o que pôde. E a senhora enfrentou, né, que é o principal, que a senhora é um exemplo. Obrigada, é isso aí, tamo junto. Tamo junto, é isso aí, e a gente encerra oficialmente, né? Mas não vai encerrar nunca. Da minha parte, não vai encerrar nunca. Vocês têm meu número, e-mail, eu tenho de vocês, e é isso aí. Agora, né, vocês vão me entregar a atividade hoje, e eu vou corrigir, se Deus quiser, amanhã, para entregar essas notas no domingo. Segunda-feira temos o COC, e vamos em frente.
Um beijo, tá, meus queridos? Tchau, tchau. Obrigada a vocês também. Professor, uma dúvida rápida. Uma dúvida Ah, rápida. Sobre aquela questão do expoente, eu consegui colocar o número no expoente ali na hora dos show. cálculos. Só que o sinal eu não conseguia, sinal negativo. Pô, mas tem que selecionar tudo, cara. Seleciona o menos, o 1 e o 4. Se você selecionar eles três e colocar formatar fonte sobrescrito, os três vão subir. Tenta só para tu ver. Tá, vou tentar. Valeu, beijo, Obrigado. gente. Tchau, tchau.